Quem foi Lilith? Qual foi a verdadeira esposa de Adão? O Adão teve duas esposas, duas mulheres. Uma chamada Eva, conforme a tradição cristã diz, judaico-cristã, ou seria Lilith, que também aparece na tradição judaica. Hoje muita gente fala que a Bíblia, na verdade, tem um elemento histórico importante que está oculto, que era o elemento da história de Lilith. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, porque muita gente tem feito essa pergunta aí nos comentários, nas redes sociais, e chegam até nós. Quem era, afinal de contas, essa mulher? De onde vem essa história? Para quem talvez está chegando agora nesse debate sobre Lilith, eu quero dizer que esta personagem feminina, claro, ela se tornou um emblema de muitos discursos feministas agora do século XX e século XXI. Ela é um emblema de libertação da mulher, de feminismo, de ativismo em prol dos direitos da mulher. Lilith foi colocada assim quase como que, sei lá, o símbolo máximo disso aí, por muitas mulheres, especialmente no Ocidente. E, como sempre acontece nesse tipo de recurso idealístico, há sempre aquela teoria da conspiração que Lilith é uma história que foi censurada na Bíblia, uma história real que abalaria as estruturas do cristianismo, mas que o patriarcado opressor fez com que saísse da Bíblia para apagar aquilo que muitos chamam de feminismo sagrado. Alguns falam que o grande símbolo do feminino sagrado seria a Maria Madalena, outros que foi apagada, outros apontam para mulheres do Antigo Testamento, para até a Áshera, ou Azera, como falamos em português, como sendo a deusa mãe, esposa de Javé. Até isso aparece aí, uma tradição que já vem desde a época de apostasia de Israel no passado. E também temos a figura da Lilith, colocada ali na criação do mundo no livro do Gênesis. Há várias versões dessa história. A mais clássica, a mais contada, que você vai encontrar em 2 minutos digitando no Google, diz mais ou menos assim: Deus criou Adão e sua mulher Lilith, não Eva. Adão e Lilith. E Deus criou os dois do pó da terra. E quando Deus os criou, Deus deu a seguinte ordem: você é Adão, você é Lilith. Lilith, você deve se submeter ao seu marido, Adão. Você deve ser inferior a ele, ele deve dominar você. E na relação sexual, Adão deve ficar sempre por cima de você. Mas a Lilith, como boa feminista, ela não aceitou essa postura machista, patriarcal de Deus. Ela se rebelou contra aquele sistema de patriarcado. Ela não aceitou ficar com Adão, ela se rebelou contra Adão e fugiu de Adão. Quando ela fugiu de Adão, Deus mandou alguns anjos para persegui-la, para trazê-la de volta, inclusive com ameaças, que se ela não voltasse, ela seria mãe de demônios. Como ela não voltou, ela foi amaldiçoada por Deus e, em seu lugar, Deus criou Eva. E agora, para não cometer o erro o que ele cometera com a primeira criação da mulher, ele faz com que Eva seja criada não do pó da terra, como foi Adão, mas da costela de Adão, para ser dominada por ele, para ser inferior a ele, para ser uma auxiliadora dele, no sentido bem de, como eu diria para vocês, de hierarquia, sabe? Adão primeiro, Eva depois. Então a Lilith acabou sendo apagada da história, ficou demonizada, mas agora chegou o momento, com os movimentos feministas, de resgatarmos a figura dessa mulher que foi a primeira esposa de Adão. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que muitos que propagam isso são também os mesmos críticos que levantam o dedo contra o livro do Gênesis, falando isso é pura lenda, mitologia. Mas com a mesma força que eles acusam Gênesis de ser uma mitologia, eles querem trazer à baila uma outra figura mitológica como sendo quase que um evento histórico a ser resgatado, uma verdade a ser resgatada. Veja, se é uma mitologia, qual o problema dessa mitologia hoje ter ou não ter um determinado personagem? Mas é lógico que por detrás dessa tentativa de resgate de Lilith está também aquela demonstração
de rebeldia contra o sistema opressor que apagou a figura da mulher da Bíblia Sagrada. Então eu vou fazer o seguinte para explicar isso. Primeiro eu vou falar qual a minha posição sobre essa história de Lilith, o que eu já estudei sobre isso, e no final desse vídeo, fique comigo até o final, eu vou fazer uma leitura da criação de Eva no Gênesis para saber se realmente ali tem alguma pista dessa segunda mulher de Adão, ou dessa primeira, melhor dizendo, que Lilith seria a primeira, e ao mesmo tempo se o texto bíblico de fato é um texto misógino com relação à criação de Eva como sendo algo inferiorizada em relação ao homem e tudo mais. Vamos lá.